Assistam agora, pela Sweeper Farol TV, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas. Está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Sofrem perturbação por causa da sua ironia. Os que dizem bem feito, bem feito. Orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a semana que Ele nos deu e também agradecendo ao Senhor o início desta nova semana. Aqueles que podem ajoelhar durante alguns instantes, eu peço que o irmão que pode ajoelhe, a irmã que pode ajoelhe. Nós vamos falar com Deus durante alguns instantes.
Amado Deus, graças nós te rendemos, ó Senhor, por este momento em tua presença. Lemos a tua palavra tão santa e preciosa, palavra que nos mostra o teu cuidado. De fato, somos pobres e necessitados. Todavia, o Senhor cuida de nós. O Senhor nunca nos desampara. Nunca ficamos entregues à própria sorte. O nosso Deus segura em nossas mãos, dirige as nossas vidas, tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Graças, ó Deus, te damos por esta manhã de domingo, primeiro dia da semana. É o dia do Senhor, e no dia do Senhor nós nos alegramos. Nos alegramos porque o Senhor vive dentro de nós, não somente no domingo, mas em todos os dias da nossa existência. O Senhor nos acompanha, dirige os nossos passos. O Senhor tem tocado a nossa alma e tem despertado o nosso viver. Muito obrigado também pela presença do teu povo, que nesta manhã, Senhor, a igreja te adore em espírito e em verdade, e os louvores que a ti vamos apresentar sejam por ti recebidos. Assim oramos pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Louvemos ao Senhor, nosso Deus. Vamos ficar de pé. Esse louvor que a gente vai cantar agora fala quão grande é o Senhor. Então louvemos ao nome dele. Senhor, e todos hão de ver
nome, outro nome igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Outro nome, outro nome igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Só as vozes, só a igreja. Outro nome igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Mais uma vez, outro nome. Outro nome igual não há, digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Amém. Eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, o Santo dos Santos, a
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer
todo o capítulo. Leitura alternada mais uma vez. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Não te envelheças, ó Senhor, nem perpetuamente lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos do teu povo. No nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais se roubavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos repetir esse texto? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos repetir aquela última música? Vamos louvar ao Senhor com aquela última música. E enquanto a gente canta, fique pensando nesse texto, principalmente nesse verso de número 8, que diz que nós somos apenas barro. Barro nas mãos de Deus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
nosso Deus, Deus eterno, Deus bendito, a Tua palavra nos chama a um despertamento espiritual. Precisamos dessa presença do Senhor entre nós, desse mover glorioso do Espírito Santo de Deus. Deus, o nosso grito nesta manhã é de socorro mesmo. Que o Senhor se apiede de nós. Que o Senhor venha ao nosso encontro, retirando tudo aquilo que impede uma obra especial do Espírito. As nossas iniquidades estão diante de nós. Pecamos, desobedecemos, erramos, falhamos, perdemos o nosso alvo de vista, o nosso foco não está no Senhor, o nosso foco não está na palavra de Deus, o nosso foco está em nós mesmos. Por isto, Senhor, nos perdoe, nos lave com o sangue precioso do Cordeiro, limpe a nossa vida, limpe, Senhor, a nossa mente, de toda influência negativa deste mundo que é comandado pelas trevas, que jaz no maligno, segundo a Tua palavra. A justiça humana não passa de trapo aos olhos do Senhor. Portanto, Senhor, refrigera a nossa alma nesta manhã de domingo. Toma-nos em Tuas mãos e aviva a Tua obra, Senhor, no meio do Teu povo. Lava-nos com o sangue de Jesus e liberta a nossa vida de todas as amarras. É assim que nós oramos, pela mediação de Cristo, o nosso Salvador. E ainda, Pai, Te apresentamos aqueles que estão trabalhando para o Senhor lá no EJC, aqueles que estão trabalhando, os que estão fazendo, mas, ó Deus, tem misericórdia daqueles que no domingo estão em casa, no dia do Senhor, no dia que o Senhor chama para o culto, no dia que a palavra convoca para a adoração. Meu Senhor, tem misericórdia e desperta essas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho nesta manhã sobre um assunto que pessoalmente eu gosto muito, que é uma vida cheia do Espírito, uma vida avivada, uma vida cheia da graça do Senhor nosso Deus. Como eu dizia na oração, muita gente está lá no EJC, trabalhando para o Reino, levando a palavra para os jovens que lá estão. Mas quantos que nem estão lá, nem estão aqui? É interessante, irmãos, que muita gente
imagina que nós estamos no Brasil passando por algo diferenciado em termos de espiritualidade, de religiosidade, que as pessoas estão se aproximando mais de Deus e que nesses últimos anos, 60 anos mais ou menos, houve um crescimento grande em termos de quantidade, em termos de números, de pessoas que começaram a frequentar a chamada igreja evangélica, a chamada igreja evangélica. E aí os templos estão abarrotados, estão cheios, menos o nosso nesta manhã de domingo. Mas, via de regra, os templos estão cheios, inclusive o nosso. Inclusive o nosso. Mas, será que, de fato, nós estamos experimentando alguma coisa especial? Será que o povo que chama pelo nome do Senhor tem sido verdadeiramente um povo santo? Um povo separado, que anda segundo o coração de Deus? Um povo que tem chorado no altar do Senhor, contando a respeito dos seus pecados pessoais? A minha leitura é um pouco diferente. A minha leitura é completamente diferente da leitura que muita gente faz. Eu, sinceramente, irmãos, não fico entusiasmado com esse crescimento quantitativo da igreja. Respeito àqueles que pensam diferente de mim. A qualidade é sofrível. A qualidade de vida cristã é muito sofrível. Os valores evangélicos, aqueles valores que estão na Bíblia, estão sendo jogados numa lata de lixo. O importante é frequentar a igreja, é estar lá no domingo, e a vida continua do mesmo jeito. O que mais impressiona, meus irmãos, é que não há mudança de vida. A pessoa vai à igreja, frequenta uma igreja, e a vida continua sendo a mesma. É a mesma vida de antes. A Bíblia é tão clara. O apóstolo Paulo é tão claro. Paulo fala a respeito de uma mudança de vida, de uma transformação de vida interior, de uma mudança radical de valores. E será que nós estamos contemplando esses valores evangélicos sendo colocados em prática? Eu acho que vocês lembram daquela cena horrorosa, medonha, lá em Brasília, de evangélicos, religiosos, recebendo propina. E depois, dando as mãos e agradecendo a Deus pelo dinheiro
desonesto. Aí eu pergunto, qual é a mudança que existe? Qual é a mudança? O evangelho que me foi apresentado na década de 70, no século passado, era algo diferenciado. Aliás, naquele tempo, ser crente não era moda, não. Porque viver numa igreja, frequentar uma igreja, implicava em renunciar muita coisa. Hoje você anda pelas ruas, ou mesmo você vai a uma igreja e você não sabe diferenciar quem é, quem não é, quem está em Cristo, quem não está, quem nasceu de novo, quem não nasceu. Havia uma certa diferença. Havia uma mentalidade diferente. As pessoas viviam para a glória de Deus e não importava o tamanho do sacrifício. Não importava se a pessoa seria perseguida ou não. Eu lembro que no meu trabalho secular, eu fui perseguido. Eu fui zombado. Eu não digo maltratado. A zombaria era muito grande, o escárnio era muito grande. Mas eu estava lá firme. E as pessoas perceberam que verdadeiramente a minha vida mudou. Eu não era mais o mesmo. Eu não fazia mais as coisas que antes eu fazia com naturalidade. Não podia fazer mais. Então, meus amados, hoje nós precisamos sim de algo que se chama presença do Senhor na vida das pessoas. Vejam bem, a gente vem à igreja, a gente vem ao templo, a gente abre a Escritura, a gente canta louvores, a gente escuta a mensagem, escuta a palavra. O que acontece? O que ocorre conosco? De repente, a nossa vida continua sendo a mesma. A mesma vida, sem mudança nenhuma. E aí, quando eu olho para Isaías 64, meus irmãos, e aí eu não quero entrar na questão histórica daquilo que estava passando em Israel, mas eu quero trazer para a nossa vida. Quando o verso 1 diz, ó, se fendesse nos céus e descesses. Imagine, meu querido irmão, o Espírito Santo de Deus iniciando um mover diferenciado no meio da igreja. Se de fato os céus se abrissem, e os crentes se enchessem do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que aconteceria é a seguinte: passaríamos a ser perseguidos. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz uma coisa interessante: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo
Jesus serão perseguidos. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo com esse texto? O que significa esse texto para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida? Por que esse texto não está se cumprindo na minha vida e na sua vida? Por que esse texto não está se cumprindo na vida da igreja hoje, no século 21? Sabem por quê? Porque nós não estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Viver em Cristo e para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, implica em renúncia. Aquele que deseja ser o meu seguidor, disse Jesus, tome a sua própria cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. No reino de Deus há essa diferença: a gente perde para ganhar, a gente morre para viver. A gente se esvazia de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Não há outro jeito. Eu dizia aqui no culto matinal um sábado desse, meus irmãos, falando a respeito daquela viúva que havia perdido o marido e estava com a dívida muito grande, e os credores vieram à sua casa para levar os filhos daquela senhora. Ela procurou o profeta, e o profeta deu a ela a orientação de Deus. Mas é interessante, eu quero chegar a esse ponto e chamar a atenção, como disse no culto matinal. Aquela mulher foi buscar vasilhas, procurando as vizinhas. E eu dizia naquela oportunidade, aquela mulher tinha um bom relacionamento com a vizinhança. Tem crente hoje que briga com o vizinho da direita, da esquerda. Tem crente hoje que briga com crente. É verdade, irmãos. Eu não estou aqui inventando absolutamente nada. Tem crente que vai à disputa com uma pessoa não crente. Aquilo que Paulo proíbe na sua carta à igreja de Corinto acontece entre nós. Quando Paulo falava a respeito de problemas que havia na igreja e que alguns foram buscar recursos na justiça humana, e Paulo diz: olha, não se deve proceder desse jeito. Eu já ouvi até falar de pastor recorrer na justiça contra a igreja. Pastor, mas não é pastor. E aí eu vibrei quando eu li uma decisão judicial na Bahia, de um juiz que negou a um pretenso pastor, porque o juiz entendeu que é vocação. Não é para ficar rico, não é para ganhar dinheiro, é vocação. E o sujeito perdeu a causa, graças a Deus. Então, meus amados, aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. E aí o texto diz que ela foi e pegou vasilhas vazias. E se a gente aplicar a nossa vida espiritual, eu só posso receber o enchimento do Espírito se a minha vida estiver completamente esvaziada do eu, da carnalidade, dos valores mundanos,
de uma proposta de vida que não agrada a Deus, porque a proposta que o Senhor me deu e deu a vocês é outra proposta de vida. É uma proposta de vida que o mundo não entende, que o ímpio não consegue compreender, de jeito nenhum. Então, meus amados, eu preciso me esvaziar para Deus me encher do seu Santo Espírito. Ó, se fendesse os céus e descesses. Imagine se o Espírito de Deus iniciasse aqui e agora, neste exato momento, algo novo e especial na minha vida e na sua vida. Não ficaríamos indiferentes à palavra. Quando o crente está cheio do Espírito e ele abre a palavra do Senhor, a palavra faz arder o seu coração, porque é Deus falando a sua vida. Tem crente que passa a semana inteira e nem abre a Escritura. Tem crente que passa a semana inteira sem nunca pôr os joelhos no chão para orar a Deus. Como uma pessoa dessa pode ser cheia do Espírito? Como Deus pode descer sobre uma vida dessa que não o procura? Quem procura, encontra. O Senhor não está longe. A mão do Senhor não está encolhida. Invoca-me e eu te responderei. É preciso, crente, se conscientizar dessa verdade. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso dessa unção do Espírito Santo do Senhor na minha vida. E eu poderia, meus irmãos, alongar, falar. Sabem qual é o grande problema hoje? É que as pessoas estão indo atrás dos benefícios. A igreja se transformou no INSS. É todo mundo correndo atrás dos benefícios. Aquilo que acontecia na época do ministério de Jesus. As pessoas estavam indo a Ele não por causa dele. Estavam correndo atrás dele porque viram o Senhor multiplicar pães, peixes, a comida que perece. Tocar nos mortos e eles ressuscitarem. Estavam indo atrás do Senhor, não por Ele, mas pelas coisas. Então, meus amados, nós só vamos experimentar algo novo, especial, da parte do Senhor, quando a nossa vida entender que ela não passa de barro. Barro, somente barro. Ontem eu dizia aqui no culto matinal que a nossa vida é tão pequena. Tão pequena, meus irmãos. E quantos imprevistos acontecem na vida da gente. Tiago fala sobre isso. Alguém dizendo, eu vou para tal cidade, aí faz um planejamento, eu vou me mudar para tal cidade, eu vou iniciar um negócio, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, sem nem consultar ao Senhor.
esquecendo os imprevistos da vida. Quem pode garantir que daqui a 10 minutos eu estarei vivo? A 5 minutos. Daqui a 1 minuto eu estarei vivo. Então a gente se apega às coisas e esquece aquilo que permanece. A gente se apega às coisas que ficam e a gente esquece aquilo que é permanente. E o que é permanente é o nosso Deus, é a sua palavra. Isso é permanente. Então, meus irmãos, o verso 8 nos fala sobre isso. Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Eu preciso entender que eu sou somente barro. Jeremias 18:6 diz a mesma coisa, diz que somos barro nas mãos de Deus. Então eu gostaria de, rapidamente, depois desse introito todo, falando sobre a situação da igreja, o que acontece na igreja hoje, não é? O que acontece no mundo hoje. Esta semana eu estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando um sermão, e ele disse o seguinte, pregando lá no Recife, na Igreja Batista da Capunga. Ele disse: eu estou profundamente preocupado com a igreja de Cristo. Muito preocupado com o que acontece no meio do povo de Deus. Ele cita lá uma série de coisas. E outro dia eu estava lendo algo que me arrepiou. Uma estatística que arrepiou. Olha, me arrepiou completamente. Dizia aquela estatística que mais de 50% dos jovens evangélicos que frequentam a igreja, solteiros, são ativos sexualmente. Isso é uma vergonha. Como pode acontecer avivamento numa situação dessa? De prostituição. Não há nenhum sentimento de vergonha, a pessoa não casada ir para a cama com outra pessoa, e isso não constrange mais. Aí dizia ainda aquela estatística, de repente o menino está no louvor, mas depois sai, no domingo à noite, depois do culto, sai com a namorada e vai direto para o motel. Meus irmãos, estamos doentes. A igreja está adoecida. Essa é a grande verdade, e a gente não pode de forma nenhuma tentar tapar o sol com a peneira. É com tristeza que a gente lê essas coisas. É com dor na alma. Agora eu começo a compreender a linguagem bíblica quando, por exemplo, se fala em dor de parto. É isso que um pastor sente. Dor de parto quando começa a olhar para a situação da igreja. E aí a gente precisa clamar, irmãos. A gente precisa pedir a misericórdia do Senhor, a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa chorar, a gente precisa confessar o pecado, a gente precisa abandonar o pecado, a gente precisa voltar ao primeiro amor. O Senhor diz assim a uma certa igreja: estou a ponto de te vomitar da minha boca.
E aí eu lembro de outro texto lá do Novo Testamento que diz, olha, é a porca que voltou para a sua sujeira. É o cão que come do seu próprio vômito. Está lá escrito. De fora estão os efeminados. Aí de repente você vê a igreja de Cristo, as pessoas até aceitando com certa naturalidade. O que falta é arrependimento, é volta para Deus. Outro dia uma pessoa colocou assim no Face, eu não tenho Facebook, não tenho nada dessas coisas. Só Deus pode me julgar, é verdade. O julgamento não cabe a mim. Mas me deu uma vontade enorme de mandar uma mensagem dizendo, eu vou citar somente alguns textos que estão condenando a sua conduta. Leia Romanos 1, quando diz lá que o homem troca a mulher pelo contato com o homem. E vice-versa. Então, meus amados, nós precisamos de um profundo arrependimento. Precisamos chorar no altar de Deus. Eu preciso contar a Deus a respeito dos meus pecados. Quantos cristãos, meus irmãos, que fazem uso da internet e entram em sites pornográficos. Isso já se transformou numa calamidade. Aí daí você entende a frieza da igreja, a frieza dos crentes, a falta de interesse, a falta de compromisso. Você vai entender. O que devemos fazer? Eu sugiro a seguinte oração. Dizendo a Deus o seguinte: Senhor, amassa este barro, até que nele nada mais exista que desonre o teu nome. Amassa, Senhor, este barro que é a minha vida, a fim de que não haja mais em minha vida nada que venha envergonhar o teu nome, nada que venha desonrar o teu nome. Se a gente pensar na missão que o Senhor nos deu, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Somos espirituais. Recebemos o Espírito. E quantas vezes nós estamos envergonhando o nome do Senhor por conta de ações nossas, de pensamentos maldosos. Senhor, que este barro inútil e desqualificado seja transformado em vaso precioso que ornamente tua santa morada. Esse barro inútil e desqualificado. Olhe para o verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Sabe qual é o sentido dessa palavra trapo da imundícia? O trapo aqui é o paninho, aquele pano que a mulher usava na antiguidade, e até alguns anos atrás.
para deter o sangue da menstruação. Aí a palavra está comparando a nossa vida a isso. Aos olhos do Senhor, somos como imundo, como trapo. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É a minha iniquidade que arrebata a minha caminhada para o trono de Deus. É a minha iniquidade, é o meu pecado que faz murchar a minha vida, como folha que murcha. É o meu pecado, pessoal. Não é o pecado do meu irmão, da minha irmã, é o meu pecado pessoal. É interessante como nós gostamos de pôr a culpa nos outros. Eu estou assim porque a igreja me fez isto, me fez aquilo. A minha pergunta é: quando foi que Deus te ofendeu? Quando foi que Jesus te decepcionou? Quando foi que o Senhor Jesus te abandonou? Em momento nenhum. Eu não olho para as pessoas. Meus irmãos, se eu olhasse para as pessoas, eu não estaria na igreja, nem seria pastor. Eu olho para Jesus. Eu olho para o autor e consumador da fé. Porque o homem é semelhante a mim. É igualzinho a mim. Não há diferença nenhuma. Ele erra e eu também erro. Ele peca e eu também peco. Ele ofende, eu também ofendo. Eu não posso jamais procurar, numa vida humana, meus irmãos, perfeição. Eu encontro perfeição em Jesus. Eu encontro perfeição em Deus. Eu encontro perfeição na palavra do Senhor. Nos seres humanos não. Porque todos nós somos iguais. Todos nós desqualificados aos olhos de Deus. Fomos qualificados pela graça do Senhor. Fomos transformados pela misericórdia do Senhor. Então Ele pega um vaso inútil, um barro inútil e o transforma num vaso precioso. É assim que Deus faz. Foi o que Deus fez com a minha vida. Senhor, que este barro inútil, desqualificado, seja transformado em vaso precioso que venha ornamentar a tua santa casa. Não é? Já imaginou se cada cristão se colocasse no altar de Deus dizendo: Senhor, eu sou barro em tuas mãos? Como a igreja do Senhor ficaria tão bem ornamentada, belíssima, porque o barro seria moldado segundo a vontade do Senhor, seria moldado segundo o coração de Deus. Aí eu seria, de fato, um servo do Senhor, um discípulo de Cristo. Eu seria um pequeno Cristo, imitador de Jesus, assim como Paulo foi. Paulo disse o seguinte: imitem a minha vida. Se vocês imitarem a minha vida, estarão imitando a vida de Jesus. Será que hoje eu posso chegar diante de uma pessoa? Será que você pode chegar diante de uma pessoa e dizer assim: olhe para a minha vida.
Se você imitar a minha vida, você estará imitando a vida do Salvador. Faça o que eu faço. Se você fizer o que eu faço, você estará imitando a vida de Jesus, você será igual a Jesus. Aí eu não esqueço a história de um missionário que trabalhou muito tempo numa tribo, e aquele missionário faleceu. E quando outro missionário assumiu o campo e começou a falar de Jesus, aquelas pessoas disseram o seguinte: esse homem viveu aqui entre nós e foi enterrado aqui, ali está o túmulo dele. Aquele homem viveu o cristianismo, ele viveu os valores do Evangelho, ele sabia que não passava de barro e precisava se colocar na mão do oleiro divino. Ele precisava do Senhor e Deus fez dele um vaso de honra, um vaso de bênção. Senhor, faze deste barro servo de teus desejos, escravo de tua vontade, agência de teu reino na terra, caixa de ressonância do teu espírito, caixa de repercussão do teu espírito, caixa de ressonância do teu espírito, escravo da tua vontade, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, escreveu Paulo. Cristo agora vive em mim, manda em minha vida, governa a minha vida, eu sou escravo da vontade dele. Senhor, toma nas mãos este vaso e enche-o do azeite sagrado. Aquele azeite que enchia, que era deitado sobre as vasilhas e enchia. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Enche-o do azeite sagrado. Transborda-o do óleo divino do teu bom Espírito e derrama-o sobre os cegos para que vejam, sobre os paralíticos para que andem, sobre os doentes para que sejam curados, sobre os caídos para que se levantem, sobre os que choram para que tenham alegria, sobre os aflitos para que tenham paz. Se a igreja se enche do Espírito, é exatamente essa palavra que a igreja leva para aqueles que estão em aflição, para aqueles que estão enfermos na alma, para aqueles que estão cegos espiritualmente, porque o diabo cega o entendimento do indivíduo, e aí o indivíduo não consegue compreender as coisas espirituais. Mas quando uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, se aproxima e fala desse amor de Deus, essa pessoa é curada para a glória de Deus. Senhor, quebra as resistências todas de minha velha natureza. A nossa velha natureza é terrível, meus irmãos. A nossa velha natureza não aceita o controle espiritual exercido pelo Senhor Jesus. O meu professor lá no seminário dizia que, vez por outra, a velha natureza levanta a cabeça. Então é preciso enterrá-la de novo. A velha vida precisa morrer em nome de Jesus. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Vida nova. A velha natureza precisa ser vencida em nome de Jesus.
Você está diante do seu computador, ou diante de ou vendo um filme, e de repente passa uma cena picante, uma cena de sexo quase explícito. A velha natureza deseja continuar assistindo. Acontece com todo mundo. A velha natureza, o velho homem deseja continuar vendo. Mas aí quando você tem a vida submetida ao Espírito, imediatamente você muda. Porque não combina mais. Não há como mais combinar essas coisas. A velha natureza sente prazer naquilo, porque a carne se alimenta dessas coisas. Os olhos se alimentam dessas coisas. Mas, pela graça do Senhor, eu preciso vencer a velha natureza, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Minha vontade e meus desejos, minhas ambições e aspirações, minhas preferências e decisões, meus propósitos e minhas determinações. Aí eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, esmaga, quebra tudo. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, esmaga tudo, quebra tudo. Quebra tudo. Usa as tuas mãos poderosas para esmagar essas coisas todas em minha vida. Eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu não quero ser um crente que vai passar pela história da igreja sem diferença nenhuma. Aí eu lembro lá de um rei do passado, que o texto diz que ele foi embora, morreu e não deixou saudade. Foi morto pelos filhos, e diz lá, morreu, foi embora e não deixou nenhuma saudade. Eu não quero passar pela história da igreja sem deixar nada de bom, sem construir absolutamente nada. Eu quero chegar diante do meu Senhor, não de mãos vazias. Tem um texto lá no Velho Testamento que diz: olha, ninguém se apresenta ao Senhor de mãos vazias. Eu não quero chegar diante do trono do Altíssimo com as minhas mãos vazias, mas não quero mesmo. Por isso, eu oro, eu peço e digo: Senhor, por favor, quebre todas as minhas resistências. Quebre tudo, esmague tudo, meus desejos, minhas ambições, minhas aspirações, minhas preferências, minhas decisões, meus propósitos, minhas determinações, esmaga tudo, quebra tudo, pois quero viver para a honra do teu nome. E finalmente, irmãos, em último lugar, Senhor, põe guarda em meu andar e em meu assentar, em meu pensar e em meu falar. No meu pensar, quando nós estamos livres para pensar, quando você está livre para pensar em qualquer coisa, o que ocupa o seu pensamento? Quando você está livre para pensar em qualquer coisa, o que ocupa o seu pensamento? Paulo diz que eu preciso ocupar o meu pensamento com a virtude.
Eu preciso ocupar o meu pensamento com o amor. Eu preciso ocupar o meu pensamento com a misericórdia. Eu preciso ocupar o meu pensamento com a bondade. Eu preciso ocupar o meu pensamento com o fruto do Espírito, como escreveu Paulo na carta aos Gálatas. Ocupar o meu pensamento com coisas boas. Em meu olhar, em meu ouvir. Sabe por quê? Há tanta coisa assim, que nós chamamos de disse-me, no meio das pessoas, e até dentro da igreja, porque alguém escuta. Porque alguém para ouvir. E o que mais me impressiona, meus irmãos, é que às vezes todos nós chegamos para falar de algo e a gente começa a fala dizendo assim: olha, sobre o que aconteceu com fulano, eu estou dizendo, eu vou dizer para você orar por ele ou por ela. É conversa fiada, é fofoca mesmo. Gente, eu fico impressionado como as pessoas sentem um prazer enorme para anunciar, por exemplo, a queda de um pastor. Sabem o que aconteceu com o pastor fulano de tal? Caiu. Eu queria saber que prazer mórbido é esse. Isso é uma doença. Conhecem aquele presbítero? Caiu. As pessoas se alimentam disso. Precisamos cuidar disso. Em meu olhar, em meu ouvir, em meu dormir, em meu acordar, em meu sorrir, em meu chorar, em meu entrar, em meu sair. Concluindo esta oração, devemos dizer o seguinte: oleiro celestial, faze de minha vida, que é barra inútil, vaso de bênção, fonte de alegria para todos os carentes. Senhor, pega esse barro inútil e faz dele fonte de amor, faz dele fonte de simpatia, faz dele fonte de calor humano. Se a gente começar a orar dessa forma, a vida da gente começa a mudar. Se a gente posiciona a vida como barro na mão do oleiro, como diz o profeta, o Senhor vai nos moldar segundo a sua vontade. Amém, meu irmão? É o meu desejo, é a minha oração, que eu e vocês sejamos vasos nas mãos do oleiro. E não se preocupe, o oleiro sabe o que faz. Diferente de mim e de você. Eu não tenho o mínimo jeito para fazer absolutamente nada. Eu não sou artesão. Não tenho nenhum pendor para a arte. Para pintar, para produzir uma cerâmica. Mas o nosso Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele pega o barro disforme, Ele pega o barro inútil e transforma numa vida preciosa para a glória do seu nome. Amém, meu irmão? É assim que Deus faz. Louvemos ao Senhor.
podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, não vou te deixar, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Te amo tanto. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer, pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Última vez, te amo tanto. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. A gente canta, te amo tanto, te quero tanto. Muitas vezes é só retórica. Sabem por quê, irmãos? Como é que eu vou querer Deus se eu carrego no meu coração rancor, mágoa? Se eu não consigo perdoar o outro? Não importa o que ele tenha feito. Não importa. Eu não consigo estender a mão. Me escondo, fujo. Te amo tanto, te quero tanto. Eu quero encerrar somente lendo o verso de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Se a gente esperar nele, teremos tudo dele. Se eu me despir completamente diante do Senhor, eu terei tudo dele. Eu serei vaso de honra para a glória dele, para o louvor dele. Eu serei uma bênção nas mãos dele. Eu serei uma pessoa cheia dele. A minha pergunta para encerrar, meu irmão, para a gente orar: o que você vai fazer? Qual a resposta que você vai oferecer ao Senhor? Quando a Bíblia é pregada, quando nós pregamos a palavra do Senhor, ela exige de nós uma tomada de posição. O que é que eu vou fazer? Qual será a minha posição a partir de agora? Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, Senhor. Curve a sua cabeça. Durante alguns instantes, converse com Deus. Fale com o Senhor. Acerte a sua vida. Todos nós precisamos acertar algumas contas com o Senhor. Todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos humildemente diante de Ti, Senhor. Somos barro. Sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o mover do Teu Espírito, barro inútil. Porque não sabemos consertar a nossa própria vida. Não está em nós o poder para consertar a nossa própria vida. Não temos capacidade de pegar a nossa própria vida e fazer dela um vaso de honra. Mas Tu podes. Tu és o oleiro divino. Tu és mestre, Senhor, em transformar barro inútil numa peça valiosa. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma a vida de cada pessoa aqui presente. Espírito Santo do Senhor, enche-nos. Consolador bendito, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Toma em Tuas mãos as nossas mentes. Cuida, Senhor, do nosso olhar. Cuida, Senhor, do nosso pensar. Cuida, amoroso Deus, do nosso falar, do nosso ouvir. Que a nossa vida seja essa caixa de ressonância do Teu Santo Espírito. Cada pessoa aqui presente, Senhor, cada vida que veio aqui nesta manhã, receba a bênção do Senhor, a bênção da transformação espiritual. Não queremos continuar do mesmo jeito, Senhor. Queremos
algo mais profundo. Não queremos seguir o Senhor à distância. Nós queremos estar na intimidade do Senhor. Não queremos olhar para o Senhor à distância. Nós queremos tocar no Senhor e permitir que o Senhor toque a nossa vida, toque a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e nos transforme. O Senhor mude completamente o nosso viver. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos abandoná-los em nome de Jesus. Queremos te honrar, Senhor. Nada em minha vida venha desonrar o teu nome. Nada na vida do teu povo venha desonrar o teu nome, Senhor. Muda a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar o teu reino, de enxergar as outras pessoas. Muda, Senhor, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. À noite estaremos reunidos às 18 horas, nosso culto no horário normal. E estaremos anunciando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho do Salvador. Amém, meu irmão? Eu gostaria que você saísse com essa palavra no seu coração. Na verdade, essa oração, ela permeia a sua mente, a sua alma, seu coração. E sejamos todos nós vasos nas mãos do oleiro, em nome de Jesus. Amém? Esta semana eu estava orando e eu dizia: Senhor, eu estou desiludido, muito desiludido com o povo de Deus, com o teu povo, comigo mesmo. Uma oração muito sincera, eu dizia para Deus e chorava, e dizia: Senhor, a cada dia que passa vai me dando uma tristeza enorme. Quando eu prego, olho para o povo e depois acompanho e não vejo mudança nenhuma, isso me dá uma desilusão tão grande. Mas resta ainda uma esperança, porque o nosso Salvador é a nossa esperança. Paulo diz isso claramente a Timóteo: Cristo, esperança nossa. É nele que eu espero, é nele que ponho a minha esperança, é nele que ponho a minha confiança. E creio, eu creio, que antes de partir para a minha casa definitiva, para o meu lar celestial, eu haverei de experimentar, juntamente com a igreja do Cordeiro. Não estou me referindo à igreja local, que faz parte da igreja do Cordeiro, mas algo novo da parte do Senhor, um avivamento. O Senhor descendo sobre a igreja, avivando a sua igreja, avivando o seu povo, dando ao seu povo capacidade, usando o seu povo como instrumento em suas mãos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Portanto, Deus abençoe a sua vida, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua entrada e a sua saída, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Vocês assistiram na IP Farol TV. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas.